A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura em 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 da Bíblia. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. Amém? Amém, irmãos? A paz. Irmãos, a igreja presbiteriana, ela tem um dos mais lindos símbolos, que é a sarça que arde e não se consome. A mesma sarça vista por Moisés, quando ele ainda pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Que símbolo maravilhoso nós temos. Mas aonde está o fogo da sarça da nossa igreja? Sim, nós precisamos de fogo nessa sarça para podermos brilhar, para que a nossa igreja possa marcar presença em meio a essa crise. É necessário fogo no altar. Fogo no altar. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler é parte do famoso desafio que o profeta Elias trava com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E os irmãos estão lembrados muito bem dessa história. Elias sobe sozinho para desafiar e vencer aqueles profetas de Baal, dominados pela rainha Jezabel, mulher de Acabe, o rei de Israel naqueles dias. E Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Elias foi vitorioso nesse desafio. Precisamos de fogo no altar. Em primeiro lugar, nós podemos observar que para nós termos fogo no altar, é fundamental que sejamos desafiados. Nós estamos em dias em que todo mundo está sendo desafiado por esse vírus. Vivemos uma crise, mas é na crise que se aparecem os grandes homens de Deus. É na crise que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, marcou presença. A palavra de Deus fala que Israel estava vivendo uma grave crise espiritual. Aquela rainha Jezabel dominava aquele rei frágil chamado Acabe, e ela introduziu o culto a Baal e perseguiu os profetas do Senhor. Até que Elias subiu e foi ao encontro de Acabe e propôs esse desafio. Eu vou subir no Monte Carmelo e vocês mandem os seus profetas até lá. E o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Ou Baal, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Também estamos vivendo uma grave crise. Onde está a nossa igreja? Nós temos que marcar presença, mostrando que nós não tememos essa pandemia, que nós temos um Deus que é a solução para tudo, inclusive para esse problema. Foi durante um período de grave crise espiritual, chamada Era das Trevas, é que Deus levantou Lutero para realizar a reforma protestante. Foi quando a cidade de Genebra, uma cidade promíscua e miserável, estava vivendo seus piores dias, que Calvino foi enviado para lá para incendiar aquela cidade, para mudar totalmente a história daquela cidade, fazendo uma grande obra. Foi quando a Escócia era dominada por uma das piores rainhas, é que Deus levantou John Knox para fundar a igreja presbiteriana escocesa.
Este foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio de oração. Foi quando os puritanos foram perseguidos na Inglaterra, é que eles tomaram o navio em direção à América e fundaram as 13 colônias americanas, e eles fizeram dos Estados Unidos da América o país mais poderoso do mundo. Eram puritanos presbiterianos. Foi quando o Brasil sofria uma das mais terríveis epidemias de febre amarela, que Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil para trazer a igreja presbiteriana, para trazer o evangelho como um missionário. Ele mesmo foi vítima dessa enfermidade, mas deixou plantada aqui uma igreja. Sim, é nesses momentos é que nós precisamos brilhar, marcar presença. É nos momentos de desafio que o fogo do Senhor é derramado no altar. Esse texto da palavra de Deus nos ensina ainda algo mais. Para que haja fogo no altar, é necessário que o povo de Deus tome uma posição. Observe bem o que Elias falou para o povo que estava ali. Muitos curiosos, querendo ver o desfecho daquele desafio. E o profeta Elias chega para o povo e diz: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Por que vocês estão divididos? Se vocês quiserem seguir Baal, que sigam. Mas se vocês quiserem confiar e acreditar que o Senhor é Deus, então tomem posição. Não fique em cima do muro, não fique no meio do caminho. Tomem posição. E nós, cristãos, nesse momento de crise, nesse momento de adversidade, nós temos que tomar uma posição. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. É nesse momento em que o cristão precisa ser firme no seu compromisso com Deus. Não ter o coração dividido. E às vezes Deus permite a crise, a adversidade, para que o povo tome posição. Você já tomou a sua posição? Ou você ainda está com o coração dividido? Quando havia um período de prosperidade, paz, tranquilidade no nosso país, nós podemos ver que muitos até iam à igreja, mas sem um compromisso. Às vezes estavam lá na igreja, louvando a Deus, mas depois iam para o mundo, fazendo as suas farras, as suas algazarras, não tinham o coração firme no Senhor. A verdade era essa. Mas agora, nesses momentos de pandemia, é que nós vamos conhecer quem são os verdadeiros cristãos. As igrejas estão fechadas. Nós estamos em casa. Só no final dessa pandemia nós vamos ver quem é o verdadeiro cristão que vai estar firme, tão ou até muito mais rendido ao Senhor. Porque não se atemorizaram com as más notícias, com as adversidades, mas ficaram com o coração firme no Senhor. É na crise que se conhece o cristão verdadeiro. É na adversidade que Deus seleciona aqueles que são seus, separando o joio do trigo. Nós temos que tomar posição. A nossa igreja precisa tomar uma posição. Cada um de nós temos que tomar uma posição. Aí você vai falar: qual é a posição, pastor? De que lado eu fico? Do lado do presidente ou do lado do governador? Irmão, você tem que estar do lado do Senhor. Porque maldito é o homem que confia no Senhor, no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Esta é a nossa posição. É o que Deus disse para
Josué, quando ele estava prestes a suceder Moisés como líder espiritual e secular daquele povo. E Deus fala para Josué: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente. Essa é a nossa posição, é estar do lado do Senhor. Você fala assim: mas eu fico em casa ou saio de casa. A tua posição é saber que dentro da tua casa, dentro do teu corpo, há um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e você tem que descobrir e redescobrir esse Espírito. Reavive o dom que há em você, que é o dom do Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito Santo, nem o entristeça. Essa posição que você tem que tomar, tendo uma vida cheia do Espírito. Não tenha o coração dividido, mas esteja compromissado com o Senhor, como diz o apóstolo Pedro na sua carta: somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o cristão é, porque para que haja fogo no altar, é necessário que o povo de Deus deixe de ter o coração dividido, mas tome uma posição do lado do Senhor. Outra coisa que nós observamos aqui, para que haja fogo no altar, nós temos que, além de tomarmos posição, reconhecermos e vermos que muitas vezes nós somos uma minoria nesse mundo. O crente, o cristão verdadeiro, é apenas uma pequena parcela da população. A grande maioria das pessoas, elas não estão nem aí para Deus, ou apenas buscam a Deus na hora da angústia. Os crentes firmes e fiéis são minoria. É o que o próprio Senhor Jesus vai dizer: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas Jesus disse uma coisa para a sua minoria, para aqueles que o seguiam de verdade: não temais, ó pequenino rebanho, porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus. Quantos profetas subiram no Monte Carmelo? 451. 450 eram de Baal, a grande maioria. Um era do Senhor, Elias. E Elias venceu o desafio, mesmo estando em uma condição de desvantagem, mesmo estando em minoria. Não importa o que a maioria diz. Não importa o que muitos estão dizendo para você: essa pandemia vai nos consumir, esse vírus vai nos destruir. Não. Você que serve ao Senhor de verdade, para que o Senhor derrame fogo no altar, é necessário que você tome uma posição, mesmo que você seja minoria, uma posição de estar firme no caminho do Senhor, seguindo sempre, sem importar com as estatísticas. As pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, sempre se importam com estatística, tanto os mortos, tanto os doentes. A maioria quer o presidente, a minoria não quer, e assim por diante. Não se importe com isso. O cristão não está aqui para conferir dados estatísticos, ele está aqui para servir ao Senhor. E nós, com Deus, nós vencemos a maioria. Gedeão, com 300, destruiu um exército grandioso de midianitas, que eram como nuvens de gafanhoto quando eles apareceram ali naquele monte para lutar. E nós vemos Elias fazer o mesmo aqui. Olhe para Deus. E Deus vai mandar fogo no altar. Nós não precisamos de muitos para brilharmos, para recebermos a unção, o poder e a força do Espírito Santo. Porque é necessário que haja fogo no altar. Mas para que haja fogo no altar, é necessário restaurarmos o altar. É necessário restaurarmos o altar. Observe bem o que Elias fez. Quando ele desafiou aqueles profetas invocaram o nome do seu Deus, Baal, eles se retalharam, eles
se mutilaram, ofereceram sacrifícios, mas Baal não respondeu, porque Baal não existe. Mas quando chegou a vez de Elias, quando chegou o dia, o momento, a hora de Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Pega 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e reergue aquele altar. Ele restaura o altar que estava em ruínas. Sabe por que não há fogo no altar? Sabe por que o povo de Deus hoje não brilha? Sabe por que o povo de Deus não é cheio e revestido do poder do Espírito Santo? Sabe por que o povo de Deus não tem ousadia? Porque o altar está em ruínas. Foi preciso essa pandemia, foi preciso essa adversidade para que o povo acordasse, se despertasse e observasse a necessidade de ter o altar restaurado. Porque se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o altar desse templo. O nosso coração tem que estar cheio do próprio Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Sim, é preciso restaurar o nosso altar. Como está o teu altar diante de Deus? Como está a sua vida espiritual? Você está firme nos caminhos do Senhor? Para que haja fogo, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Senhor, é necessário que o altar seja restaurado. Fundamente o seu altar na rocha, que é Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra principal. Restaure o seu altar com as pedras da oração, com as pedras da piedade, com as pedras do louvor a Deus, com as pedras da santificação, com as pedras da leitura e da prática da palavra de Deus. Porque quando a casa é edificada sobre a rocha, vem a tempestade, a casa fica firme. Quando o altar é restaurado com as pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, o fogo é derramado. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela está fundamentada na rocha. O altar está restaurado. Restaure o seu altar. E Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir o holocausto. Sim, para que haja fogo no altar, é necessário invocarmos o nome do Senhor. Deus permitiu essa adversidade para que o povo exercitasse o dever e o direito ou o privilégio da oração. Temos que admitir que o povo de Deus estava orando pouco. Muita gente querendo aparecer, muita gente querendo ser o melhor e pouca oração. Agora o povo de Deus parece que está dobrando os joelhos, está orando mais, porque se não houver oração, o Espírito Santo não vai ser derramado, não haverá fogo no altar. É fundamental uma vida de oração, não orar ocasionalmente quando a adversidade bate na tua porta, irmão, mas você tem que desenvolver uma vida de piedade e de oração. Todos os grandes homens de Deus foram homens de oração, e eles foram vitoriosos através de oração. A oração é a arma mais letal, mais eficaz contra esse vírus. Porque se o povo de Deus clamar, Deus vai sarar a terra. Porque se o povo de Deus clamar, invocar o nome do Senhor, Deus vai dar sabedoria para os médicos, para que eles descubram essa vacina e esse remédio tão eficaz contra essa pandemia que tantos têm buscado. Eu creio nisso e por isso estou orando. Nós estamos falando de um homem chamado Elias, e Elias era um homem de oração. Nós podemos aqui falar de Daniel, que através da oração, ele fechou a boca dos leões. Poderíamos falar do apóstolo Paulo, mas nós vamos falar apenas desse homem chamado Elias. Era um homem de oração. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas ele orou com instância, ele orou com fé, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Voltou a orar e choveu sobre a terra. Elias era um homem de oração que foi até a casa da viúva e multiplicou o seu azeite e multiplicou também a sua farinha. Depois o seu filho adoeceu
E ele curou o filho da viúva com oração. É de homens de oração que nós precisamos. O fogo só será derramado no altar se tivermos vida de oração. Tenha uma vida de oração. Porque quando há um altar restaurado, um povo comprometido com a palavra de Deus, mesmo em meio à crise, quando o povo ora, busca o Senhor derrama fogo do céu. Um fogo que brilha, um fogo de poder, um fogo que queima o pecado, um fogo que queima o mal, que destrói a pandemia. Um fogo que aquece a pobre gente fria, como diz o hino. E diz a palavra de Deus que Elias invocou o nome do Senhor e o fogo do céu foi derramado. O Senhor mandou o fogo e consumiu aquele holocausto. Aquele holocausto foi tomado pelo poder do Senhor. O Senhor encheu aquele altar do fogo e do poder de Deus. Sim. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor manda fogo, fogo de poder. Lembra quando a igreja esteve em oração, lá no dia do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado em forma de língua de fogo e a igreja foi revestida de poder. E nós precisamos desse poder que é o poder do Espírito Santo. O fogo, não o fogo de palha, mas o fogo da sarça que arde e não se consome, o fogo da glória de Deus para podermos brilhar nessa pandemia, para que a nossa luz seja marcante, porque a nossa candeia não pode estar debaixo do alqueire, mas tem que estar no velador, para iluminar todo esse mundo. E o Senhor Jesus Cristo diz: assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque quando há fogo no altar, o povo de Deus é vitorioso. Para nós concluirmos a nossa meditação, nós podemos ver o que aconteceu ali no Monte Carmelo. Deus derramou fogo, e o povo então deu glórias a Deus. O povo que outrora estava cocheando entre dois pensamentos, o povo que estava com o coração dividido, em meio àquela crise, em meio àquela adversidade, quando viu o poder de Deus se manifestar naquele monte, o povo todo deu glória a Deus e rendeu graças ao Senhor pelo fogo derramado no altar. E os profetas de Baal fugiram, eram 450, e foram aterrados, correram e foram aterrados e mortos e destruídos. Porque quando o Senhor derrama o seu fogo, quando o Senhor exerce e manifesta o seu poder, os inimigos caem por terra, eles são destruídos, eles são aniquilados. Eu creio nisso. E você crê? É disso que o povo precisa, amado irmão, amada irmã. Mostre a esse mundo que há esperança, que nós podemos crer na vitória e na destruição total e o aniquilamento dos nossos inimigos, que é esse vírus, que é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir, também a potestade do ar. Se nós confiarmos, o Senhor vai derramar fogo e exercer o seu poder, colocando termo à guerra e dando final a toda a praga. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que haja fogo no teu altar. Mesmo em meio à crise, tome uma posição diante de Deus. Mesmo que você seja minoria, mas restaure o seu altar, invoque o nome do Senhor, e o Senhor vai fazer a sua parte, o Senhor vai derramar fogo do céu, e você vai brilhar como luzeiro nesse mundo, e vai obter vitória, e vai mostrar a todos que o nosso Deus é que nos garante a vitória, porque bendito é o nosso Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Que Deus te abençoe, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.